3 pilares essenciais para você crescer o seu escritório de advocacia. E ouso dizer que ainda em 2024 é possível sim você ter um resultado muito mais satisfatório na sua advocacia. Esse é o tema da nossa 18ª EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Inclusive, se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados empreendedores e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a uma aula 100% gratuita toda quarta-feira ao meio-dia. Nós costumamos tratar cada semana sobre um tema envolvendo o empreendedorismo jurídico. Já falamos sobre venda, sobre setor comercial, sobre negociação, sobre posicionamento digital, sobre produção de conteúdo e muito mais. Hoje vou compartilhar o material da aula aqui com vocês, mas antes, como eu comentei aqui já no início, é possível sim você crescer o seu escritório ainda este ano, utilizando esses 3 pilares que nós vamos conversar aqui hoje. O primeiro pilar, ele está muito intrínseco, muito relacionado ao planejamento. E aí, quando eu falo para planejamento, eu quero que você pare agora um momento e analise todas as promessas, todo o planejamento que você traçou para cumprir em 2024. Eu quero que você comece a se questionar o que deu certo, o que não deu tão certo, que você passa a refletir quais atitudes te aproximaram do seu sonho, quais atitudes te distanciaram do seu sonho, das suas metas, dos seus planos. E o primeiro ponto, quando a gente fala de planejamento, é analisar o que você verdadeiramente quer, o que você espera. E aqui eu já vou fazer o primeiro adendo da nossa aula, que é sobre você parar para analisar o que você realmente quer e que faz sentido para a sua vida. Não para a minha, não para a da Joana, não para a do João, ok? Você precisa sim se analisar. E hoje, com o mercado digital, é muito fácil a gente utilizar de grandes profissionais para se inspirar naquela jornada. Em contrapartida, esse excesso de informação que a gente tem acaba muitas das vezes fazendo que a gente tome determinadas atitudes, que a gente tenha ali, comece a lutar por um sonho que muitas das vezes nem é nosso. Então, seja verdadeiramente com você, reflita o que você quer, o que você pretende e você começa a analisar hoje, analisando os dados, o faturamento do seu escritório até esse mês. Nós estamos agora aqui iniciando o mês de outubro. Temos aproximadamente aí um pouquinho menos de 90 dias para finalizar esse ano. E eu tenho certeza que se você seguir esses 3 pilares aqui, se você se dedicar exclusivamente a eles, você consegue sim um resultado muito bacana ainda em 2024. Então, o primeiro ponto é você analisar o que você verdadeiramente quer. O segundo é você parar para metrificar qual é o seu principal sabotador hoje. E eu ouso dizer que o principal sabotador, muitas das vezes, pode ser a comparação. Talvez você está comparando o seu negócio com quem já começou há 5 anos, com quem já iniciou a empreender na advocacia há 10 anos. E talvez você está se inspirando em pessoas que têm uma realidade completamente diferente da sua. Então, tomem muito cuidado. Eu acredito sim que a comparação hoje tende a ser um dos maiores sabotadores, mas, em contrapartida, eu quero que você faça aí uma relação no momento do que você encontra, o que tem te afastado do que você realmente quer. É a procrastinação, é a comparação, é a falta de tempo, é a falta de constância, que esse sim também é um pilar muito importante. Eu quero que você tenha clareza, realmente clareza do que você quer e o que você tem feito para alcançar esse ponto e o que você não tem feito para alcançar esse resultado, essa meta que você estipulou, muitas das vezes lá no comecinho do ano ou no final de 2023. Outro ponto é que você vai precisar analisar qual passo irá te aproximar do que você está desejando. Então, talvez, se for a comparação, é você parar de se comparar, né? Eu costumo falar que a melhor métrica de comparação é você se comparar com quem você era há um mês atrás, há 6 meses, há um ano. Quem era você em outubro de 2023? Quais eram os seus resultados? O melhor senso, a melhor régua da comparação é com quem a gente já foi. Então, você tem que sim adaptar isso para a sua advocacia, para que você tenha mais clareza. Em contrapartida, você vai analisar quais passos estão te aproximando. Vamos supor que você pretende aumentar o faturamento do seu escritório. Quais estratégias de venda você está validando? Qual é o canal que mais converte ali para a sua advocacia? Você tem clareza sobre isso? Você está se mostrando para o seu cliente? Você está sendo vista pelos seus potenciais clientes? Quais ambientes você tem frequentado? Tudo isso você precisa analisar
e isso faz parte do seu planejamento. É como se fosse um diagnóstico de tudo que você traçou até aqui agora. Não tem como a gente planejar o próximo passo se nós não temos clareza das condutas, das atitudes que nós estamos realizando e o que nos trouxe até aqui. E tem uma frase que eu gosto muito que é: o que te trouxe até aqui não é o que vai necessariamente te levar ao próximo passo. Então, eu quero que você olhe com carinho para a sua trajetória e analise todos os seus erros e acertos dos últimos meses, principalmente, e como que isso tem refletido no seu escritório. Quando você costuma trabalhar com planejamento, isso te traz muito mais clareza. Já dizia lá no filme da Alice no País das Maravilhas: quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E isso realmente é muito real. Então, o primeiro ponto que você precisa aqui analisar quando você quer crescer, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja na sua advocacia, seja no seu relacionamento, muitas das vezes pessoal, amoroso, é você planejar, saber quais serão os próximos passos. Não deixar simplesmente a vida levar você e te conduzir, que muitas das vezes a gente começa a caminhar, a vida vai passando e simplesmente você vai vivendo, você não vai usufruindo. Então, tomem muito aqui cuidado e uma atenção muito especial ao planejamento. E para a gente encerrar esse primeiro pilar aqui, a ideia é que, com base em tudo que você planejou, com tudo que você realizou esse diagnóstico, que você monte um plano de ação ali para você ter clareza de quais são as atitudes que você precisa tomar, quais são as estratégias que você vai utilizar, tudo que vai te aproximar do próximo passo. E aqui também eu já faço mais um adendo, que é para vocês analisarem quando forem montar esse plano de ação, com certeza você vai vir adaptando ele com o tempo, com a experiência, o que tem dado certo, o que não tem dado, mas, em contrapartida, que você monte esse plano de ação com base nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, porque tudo isso irá te aproximar ainda mais, cada vez mais do teu sonho. Talvez você acredite que você quer bater os 100k de faturamento na sua advocacia por mensal, mas que isso vai acontecer daqui 5 anos, por exemplo, né? Um exemplo aleatório aqui. Talvez você vai atingir ele com 1 ano, talvez você atinja com 3, 6 meses. Depende muito da sua realidade, do que você está disposto a executar e, em contrapartida, muito também depende de quais são os mecanismos, o que você tem hoje para utilizar para alcançar esse determinado sonho, ok? O nosso segundo pilar está relacionado ao investimento. Você precisa ter consciência de que, para você alcançar determinadas atitudes, determinados resultados, será necessário investir. E quando a gente fala de investimento, eu trouxe aqui para vocês 4 pilares dos investimentos que são muitas das vezes ignorados. O primeiro é que, muitas das vezes, para você atingir determinado resultado, determinada meta que você traçou, você vai precisar investir em conhecimento, seja na expansão do seu repertório para trazer um diferencial, ou talvez seja até mesmo um conhecimento técnico. Talvez você quer aumentar o seu nível de faturamento do escritório e você percebeu que você vende muito mais serviços relacionados, por exemplo, ao registro de marca, que é uma das áreas que a gente atua aqui no escritório. Em contrapartida, talvez você não sabe apresentar um recurso quando o pedido é indeferido, ou talvez uma ação de nulidade de marca já registrada. E aí você vai precisar investir em conhecimento técnico, necessariamente dito, para atingir aquela meta que você traçou ali no planejamento. Quando a gente fala de conhecimento, eu gosto muito de falar também da expansão de repertório, para que vocês tenham clareza de que os próximos passos, muitas das vezes, exigirão diferenciais. E talvez será necessário você investir numa capacitação para aprimorar a sua gestão, talvez para você saber delegar as demandas do seu escritório, ou talvez você vai precisar ali adquirir conhecimento da parte de finanças para poder organizar melhor as receitas e as saídas, né? As receitas e as entradas ali do seu escritório, como que você irá realizar tudo isso. Então, analise com base no planejamento do primeiro pilar, você vai traçar os investimentos que serão necessários. Além do investimento de conhecimento, todos nós pecamos de acreditar que muitas das vezes o investimento é só financeiro. Tá? O investimento, talvez, que você vai precisar exercer é de tempo. Talvez hoje você trabalhe 6 horas, talvez você vai precisar trabalhar 8. Talvez você trabalhe 10 horas e você quer reduzir ali o seu tempo, vai se dedicar 1 hora a um estudo. Então, contabilize também o investimento do time, do tempo que você executa para
atingir determinado ato, para você saber quanto tempo você gasta numa determinada demanda, investir tempo em conhecimento, que todos nós, esse é um erro comum, inclusive, quando a gente vai precificar. Muitas das vezes, a gente não calcula quanto tempo você gasta para executar aquela demanda, quanto tempo ali será necessário você estudar para depois você confeccionar, seja uma petição inicial, seja um recurso, seja um contrato para um cliente. Então, tenha clareza de que o investimento de tempo é uma coisa que eu costumo falar que é o mais caro, porque o nosso tempo, pessoal, é o que a gente tem de mais valioso. Então, vale muito a pena você analisar quanto que você vai precisar investir de tempo nas demandas para você executar. Talvez você quer ter uma qualidade de vida melhor, então você vai diminuir 1 hora do trabalho ali para você poder prestar ali para praticar uma atividade física. Talvez você quer passar mais tempo com o seu filho. Então, tudo isso precisa estar no seu controle ali do seu planejamento e, claro, saber os investimentos que serão necessários. Além do conhecimento e do tempo, talvez será preciso você investir em lugares, investir em pessoas, em network, em eventos presenciais onde seus potenciais clientes estão, talvez em eventos para te aproximar de parceiros, de profissionais parceiros ali que vão adentrar, vão te recomendar para os clientes, fazer parceiros com profissionais de outras áreas, da advocacia ou até fora dela, né? Nós que trabalhamos muito com empresas, é muito comum a gente ter parcerias mesmo, profissionais parceiros do ramo da contabilidade. Por quê? Porque são áreas correlatas. Talvez o cliente chega lá no escritório de contabilidade com um problema e ali ele vai lembrar de um profissional parceiro, um profissional que ele acredita na competência. E talvez você vai precisar investir tempo para você se relacionar com essas pessoas, investir ali em lugares, network. Eu fiz muito tempo parte do BNI, quando a gente morava lá em Maringá ainda, e era um excelente grupo de networking. Ali ele exigia conhecimento, tempo e muito também dos lugares. Você acessava para estar naquele grupo de network, a gente pagava uma anuidade e, em contrapartida, a gente tinha que fazer várias reuniões, tinha todo um mecanismo ali que potencializava nossas parcerias dentro daquele grupo, entende? Então, talvez é você começar a centralizar, porque muitas das vezes você quer aumentar o seu faturamento, mas você acredita que você, ficando dentro do seu escritório, você vai conseguir realizar, né? Eu vou produzir muito conteúdo. Ok, a produção de conteúdo é uma das frentes ali de formas de prospecção, de validação, de prova social. Mas em contrapartida, eu não quero que vocês fiquem refém unicamente de uma única frente. Talvez você vai sim precisar se colocar em outros ambientes para que tenha o resultado que você planejou ali no pilar anterior. Então, tome muito cuidado com isso também. Vale muito a pena. Esse ano, utilizando também como exemplo aqui no escritório, né, a minha especialidade é em direito da moda, e um dos pontos é o quê? É que eu sempre procuro estar onde meu potencial cliente está. Esse ano eu já fui numa feira de negócios que teve aqui na região, envolvendo só profissionais da moda. Ali eu consegui alguns clientes para o escritório, outros clientes que não são atuais clientes, né? São leads que eu estou alimentando ali um contato, fazendo alimentando mesmo uma certa relação. Porque o que eu mais vejo que tem de errado hoje em dia é os profissionais acreditarem que network é você dar o seu cartão. E aqui eu já falo para vocês que se você realmente quer investir, não basta simplesmente você comprar um ingresso de um evento que vai estar o seu potencial cliente. Você vai ter que estar preparado. E ali, essa preparação exige também o tempo, o time, né, que a gente acabou de mencionar, exige conhecimento de quem é a pessoa que vai estar do outro lado. Não é simplesmente se colocar nesses ambientes, mas explorar e potencializar tudo que esse ambiente tem de melhor e pode proporcionar para você. Então, esteja preparado, invista sim em lugares, pessoas, em network, invista em ajudar, em servir ao próximo, sem necessariamente querer nada em troca também, que o resultado não tem como ser outro a não ser uma troca. Network é troca, né? Ambas pessoas, é igual vendas. Né? As vendas, você vende um produto que vai ajudar uma outra pessoa. Então, a pessoa está com um problema, nós da advocacia aqui, vamos entregar uma solução e as duas partes saem ganhando, entende? É muito você ter essa mentalidade, essa clareza. E por fim, talvez o investimento que você está precisando fazer hoje vai ser na sua saúde, na sua performance. E aqui eu faço um adendo muito importante para vocês. No ano de 2020, se você me acompanha lá pelas redes sociais, você já pode até ter ouvido eu conversar sobre isso, eu acumulei 5 empregos. Então, no ano de 2020, eu trabalhava meio período no escritório de contabilidade. Eu abri o escritório, então eu me dedicava exclusivamente 4 horas ali todo dia para minha advocacia. Eu prestava suporte num curso
de uma grande player do mercado. Eu comecei a trabalhar na prestação de contas das eleições e eu também trabalhava com perícias judiciais, realizando ali todos os laudos. Eu costumo falar que aquele ano foi um dos anos que eu faturei muito e ali foi primordial para mim, porque ele virou a chavinha do empreendedorismo. Naquele período, naquele caos de estar executando tudo que eu precisava executar naquela época, eu percebi que eu queria ganhar ainda mais, só que em contrapartida eu não conseguia mais absorver mais nenhuma demanda para aumentar o meu faturamento. E aí foi onde eu parei, analisei e falei, gente, eu preciso focar. Então, o que, que eu vou abrir mão agora? O que, que eu vou aqui abrir mão temporariamente, né, de uma receita? Vou diminuir o meu faturamento, mas vou investir o meu conhecimento em outra área, em outra demanda. O que, que tem dado certo? O que, que eu tenho mais prazer em executar? O que, que eu não tenho? É muito você fazer uma autoanálise. E aí, nesse ano, eu cheguei muito perto de um burnout, porque assim, eu trabalhei loucamente e eu deixei a minha saúde de lado. Hoje, a saúde virou um pilar principal, porque para mim não importa quanto eu esteja faturando, se eu não tiver saúde, eu não vou poder usufruir. Então, a saúde vem acima do meu trabalho, ok? Então, para mim, esse é um pilar muito forte. Tanto é que se você me acompanha lá pelas redes sociais, você pode ver que sempre eu estou postando ali o meu treino, porque eu costumo, no começo, foi uma obrigação. Eu fui mesmo por uma obrigação, porque eu precisava da questão da saúde. Hoje, isso se tornou um hábito que me alivia a mente. Então, eu falo que eu vou na academia para treinar a mente e fortalecer o corpo. Eu vou treinar a mente de não negligenciar a minha saúde. Eu vou treinar a mente ali de estar próxima e dar a minha melhor versão, tanto para o meu cliente quanto para mim. Entende? Então, isso interfere. E por fim, eu costumo falar que empreender é um estilo de vida. E por isso, justamente por essa ideologia, eu falo que o meu treino está totalmente ligado na profissional que eu sou, porque eu estou muito comprometida comigo. E eu já tive vários feedbacks positivos de clientes que falaram justamente isso para mim, que eles fecharam comigo porque eles me acompanhavam, eles viam a minha performance nos treinos e eles sabiam que se eu tivesse comprometida a treinar 5 horas da manhã na época que eu postava meus treinos, que era o horário que eu conseguia ir, e ele sabia que eu ia me comprometer com a causa dele. Vocês estão entendendo que muitas das vezes o investimento que você faz, ali, o conhecimento que você tem, ele vai muito além da versão técnica. Justamente por isso, eu acredito fielmente que empreender é um estilo de vida. Então, além de você se planejar muito e realizar os investimentos necessários para você atingir todo o seu planejamento, a gente ingressa então no terceiro e último pilar, que é o quê? É a estratégia. Pessoal, sem estratégia também a gente não é nada. A forma que você vai executar o seu plano de ação lá do planejamento, né, vai ser aqui na estratégia a materialização daquilo. Tudo que você planejou, o que você está disposto a investir, vai ser utilizado nessa fase estratégica. Não é que eu falei para vocês, você vai fazer um investimento para ir em um evento. Não basta simplesmente você comprar o ingresso, você vai ter que ir para esse evento. Você chega naquele evento, não basta você só estar naquele ambiente. Você vai ter que ser uma pessoa interessante, você vai ter que se mostrar que você está presente. Você precisa ser vista pelos seus clientes. E isso é uma estratégia. Outro ponto é que qual é a estrutura necessária? Né? Hoje eu costumo falar que um escritório ele tem 2 pilares essenciais para você crescer, além desses 3 que a gente está conversando aqui. Você vai ter que ter uma esteira de serviço ou uma escada de serviço, como você preferir a terminologia, que traga muito clareza de quais serviços você vai executar. Quando você tem clareza dos serviços e de quem é o cliente que está do outro lado, você tem muito mais chances de vender para aquelas pessoas, porque você sabe o que você está vendendo. Quando a gente termina a faculdade e a gente se torna advogado, você passou no exame da ordem e você começa a advogar, não basta simplesmente você falar que você é advogado, você precisa falar o que você faz. Hoje nós somos tantos advogados, qual que é o seu diferencial? É a área que você atua, é o seu conhecimento, é a sua visão de mundo, é o seu repertório. Então, talvez você vai precisar ser estratégico na hora de montar a sua esteira de serviços. Outro ponto também, talvez você quer aumentar, vamos utilizando aqui o exemplo que a gente está desde o início utilizando aqui, aumentar o faturamento, por exemplo. Talvez você vai precisar investir em time, porque talvez você quer faturar lá 500 mil reais por ano, ou então você quer faturar 500 mil reais por mês, mas você vai precisar de ter um suporte ali, um time te ajudando. Não dá simplesmente para você vender, aí você para entregar, e aí, não, as coisas precisam ir girando, você não pode paralisar com aquilo. Então, talvez uma estratégia necessária seja o quê? Você investir o que você tem em um time. Vou fazer um adendo aqui para vocês. Esse ano a gente mudou de cidade e eu comecei a trabalhar de home office. E quando atingiu um valor que eu tinha ali em caixa, né, e eu pensei, gente, eu quero crescer o escritório, eu quero ampliar
A minha primeira ideia era o quê? Eu vou alugar um espaço físico. Apesar de hoje meus clientes serem quase todos digital, é gostoso você ter um lugar para você ir trabalhar, você sair de casa, você se arruma. O rendimento, isso também está relacionado. Em contrapartida, eu fui estratégica de pensar o seguinte: hoje eu consigo atender meus clientes do jeito que eu estou? Consigo, ok. Ao invés de eu pagar, né, um valor em um prédio comercial, sendo que o meu cliente raramente vai vir no meu escritório presencial, justamente por eu ter cliente espalhado por vários estados aqui, talvez é mais vantajoso eu investir num time, numa pessoa para me ajudar ali na parte operacional da advocacia. Uma pessoa talvez me ajudar na parte da produção de conteúdo. E o tempo que eu perdi nessa determinada demanda, eu vou utilizar estrategicamente no que eu sou de melhor. Talvez é na reunião com o cliente que eu vou poder fazer com mais tranquilidade, ou então eu vou poder fazer mais reuniões, ou então eu vou poder analisar mais os dados, as métricas do meu escritório. Então você precisa ter clareza sobre a estrutura que será necessário para você executar o que você planejou, o que você pensou em investir, é a estratégia. Eu costumo falar assim que a estratégia é a chave de um negócio bem sucedido, tá? Porque se você não for estratégico, se você for deixando simplesmente a vida te levar, infelizmente a gente sabe que isso tende a não dar muito certo, ok? E por fim, não tem como você querer o próximo passo sem gestão estratégica. É o que a gente está conversando aqui. Vai ser preciso você analisar dados. Hoje, a sua versão advogada é apenas uma das funções dentro do seu escritório. Você precisa ser uma empresária, você precisa ser um gestor, você precisa ser um executor. Tudo isso relacionado. Não importa se você tem uma equipe, se você trabalha sozinho, você vai precisar setorizar ali os departamentos da sua advocacia, você vai precisar ter métricas. Então você precisa saber por onde o cliente veio, qual que foi a melhor forma de prospecção, a indicação, que a gente sabe que é uma estratégia de prospecção muito bacana, muito antiga, mas você não pode depender unicamente dela. Se naquele mês nenhum cliente te indicar, você não vai faturar, e as suas contas, e o seu custo fixo. Então, aí vai ser da produção de conteúdo, né? Eu utilizo muita produção de conteúdo, apesar de no meu perfil eu falar exclusivamente sobre empreendedorismo jurídico ali para advogados, trazer alguns conteúdos envolvendo o direito da moda, mas eu acabo atraindo clientes finais também. Por quê? Porque eles estão validando, eles procuram ali, digitam meu nome na internet, acham meu perfil, muitas das vezes eles gostam do meu posicionamento, ou talvez eles nem me contratam porque não gostam. Posicionamento é isso também. É sobre você se posicionar para atrair os clientes que se identificam com você e afastar quem não pode ser o seu eventual cliente, ok? Então, que vocês passam a ser mais estratégicos. Se você não analisar o que está dando certo e o que está dando errado, não tem como você subir para o próximo passo. Por quê? Porque senão simplesmente você vai estar deixando a vida levar vocês. E além de analisar os dados, as métricas, né, todas as informações, é primordial que você adapte o que precisa. Então, talvez você está despendendo muito tempo, talvez no LinkedIn, mas não está realizando uma conversão. Ao invés de você perder muito mais tempo numa época que está corrida, né, que vamos supor que você vendeu bastante, você está com o operacional ali delegando, mas ainda assim está exigindo um pouco de você, em contrapartida, o que você vai deixar de fazer naquela hora? O que estiver rendendo menos resultados para você. O que você está aplicando menos esforço e está dando um resultado mais satisfatório. Você precisa ter clareza sobre isso. Hoje, os 3 pilares que eu tinha aqui para conversar com vocês necessariamente eram esses. Eu tenho certeza absoluta que se vocês começarem a utilizar o planejamento, você analisar muitos seus dados, investir tempo, conhecimento no que realmente é necessário para atingir as suas metas e começarem a ser mais estratégicos, a executar o que você planejou, o que você investiu de forma estratégica, o crescimento vai ser consequência, pessoal. Não tem outro caminho, entende? Você precisa sim estar investindo, você precisa sim estar analisando dados, você precisa estar ali se planejando o que dá certo, o que não dá, o que você espera para o próximo ano. Aproveita esse período desse ano para que talvez você quer levantar caixa para o ano que vem você poder fazer um investimento maior. Segue esse passo a passo que eu tenho certeza que vocês terão muito mais resultados. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass. Hoje eu finalizo aqui com a frase de que o sucesso não é uma coincidência, é uma escolha intencional daqueles que escolheram realmente fazer dar certo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana, ao meio-dia, na quarta-feira. Tchau, tchau!